Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso canal, Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo. Para aqueles que não me conhecem, é sempre um grande prazer conhecermos, estarmos aí com pessoas novas, conhecendo o nosso trabalho. E aquelas pessoas que nos acompanham, a gente sempre fica muito feliz com as mensagens, né, com esse retorno que a gente tem começado a receber. E para nós é só mais um estímulo muito importante para que a gente continue aqui divulgando a doutrina espírita, que é o objetivo do canal. E como a gente sempre diz, o canal não é meu e nem do Almir, o canal é dos espíritos, como uma forma de divulgarmos o estudo da doutrina, o pensamento que veio desse grupo de espíritos que, junto com Allan Kardec, trouxeram os livros que compõem o que nós chamamos de codificação espírita, ou seja, os 5 livros básicos. Mas nós estamos conversando sobre o livro básico que deu origem de tudo, que é o Livro dos Espíritos. Eu sempre mostro para vocês aqui. Esse daqui é o meu, ele é bem antigo. Ele me acompanha já há muitos anos. E mesmo com tanta transformação digital, o livro aqui de estudo, ele é meu fiel companheiro. Então fica aí o convite também para quem quiser. Tem os livros à disposição em muitas editoras, inclusive centros espíritas que já estão no domínio público, outros que você pode comprar também, seja ele um e-book, seja no papel, enfim, o que importa é o conteúdo. A forma não nos interessa, o que nos interessa é o conteúdo. E para a gente dar sequência a essa nossa série, o que aprendemos com a pandemia? Eu costumo sempre acrescentar o que aprendemos de bom com a pandemia, porque utilizamos sempre, em regra, o olhar negativo, o olhar do problema, da tristeza, o olhar da não termos saída, não termos solução. Não é? Então, a proposta dessa série, que são 20 conversas, são 20 temas, e sempre voltados com o pensamento-chave, o que aprendemos com a pandemia, e sempre com base em alguma pergunta do Livro dos Espíritos. Então, essa foi uma forma que nós encontramos em conjunto com as intuições que recebemos da espiritualidade amiga, em dizermos, olha, vamos ler o Livro dos Espíritos, muitos temos dificuldades, todos nós, principalmente no começo, e pensar o tema dentro de uma pergunta convida a quem não conhece. Buscar o livro, passear por ele das mais diversas formas, né? Esse foi um olhar que eu e o Almir tivemos de cada tema. As perguntas muitas vezes parece que não tem nenhuma conexão, mas foram as inspirações e as ideias que nós encontramos dentro de cada um dos temas. Então, por exemplo, o tema de hoje, nós vamos falar sobre a paciência. Então, o que nós aprendemos com a pandemia? A exercitarmos e entendermos mais sobre a paciência. E a pergunta, que é a base da nossa reflexão, ela está no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, finalidade da encarnação. A pergunta é a 132, e ela diz o seguinte: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem: Deus a impõe, a encarnação, com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições para enfrentar sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E nessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então veja, essa é a pergunta e nós vamos pensar um pouquinho sobre a paciência. Só para a gente iniciar aqui a questão da paciência, de inúmeras habilidades, inúmeras dificuldades e de exercício de paciência que nós precisamos desenvolver, sobretudo nesse período de pandemia, foi a questão tecnológica. Né? Mas só um pouquinho aqui, acho que é interessante a gente trazer o conceito, o que significa a paciência. Né? Se nós consultarmos rapidamente aqui na internet e jogarmos lá paciência, definição, significado, né? Quais são as palavras relacionadas a ela, é a capacidade de tolerância, é a capacidade de resistência. Isso é o conceito
da paciência. E quando nós jogamos no Google, damos uma googada na palavra paciência, aparecem os significados e palavras similares, como calma, benevolência. Ou seja, a paciência está associado a algo de tranquilidade quando nós a conseguimos, mas essa tranquilidade ela é adquirida com a nossa capacidade de conseguirmos compreender e tolerar, seja uma situação, seja uma pessoa e principalmente sejam nós mesmos. Porque o principal fundamento, a principal ideia do espiritismo é estudarmos os espíritos. E se todos nós somos espíritos, o maior interessado em descobrirmos e entendermos e conseguirmos nos relacionar, quem são? Cada um de nós conosco mesmo. Então, nós temos esse compromisso de nos conhecermos, de nos melhorarmos, de nos transformarmos por meio das inúmeras encarnações. Então, a finalidade da encarnação, ela tem como ferramenta auxiliar e permitir o nosso progresso espiritual. E lembrando que todos fomos criados simples, sem conhecimento, com as mesmas capacidades, com as mesmas habilidades potenciais para desenvolvermos. Então, o caminho é que vai ser diferente. O início é que a criação somos todos iguais. Em diferentes momentos, a criação é incessante, que é o que nos dizem os espíritos, e o nosso destino e a nossa parada final é a mesma, sermos felizes. Agora, nesse caminho é que vem, então, as inúmeras encarnações em diferentes mundos, né? Dentro do conceito espírita, o mundo não é só no sentido de planeta. Tem vida em outro planeta? Sim, mas de formas diferentes e de acordo com o grau de evolução, que não é o mesmo. Por isso que nós não conseguimos enxergar vida em outros planetas iguaizinhas às nossas, porque cada planeta tem uma condição diferente, né? Que é o que falam aqui os espíritos. Nós vamos encarnando com roupas físicas adequadas àquele planeta, àquele mundo em que estamos encarnando. Então, para vivermos no planeta Terra, nós precisamos estarmos vestidos com essa roupa de carne que é o corpo físico. Ele é maravilhoso quando nós sabemos cuidar dele, quando ele é saudável, mas ao mesmo tempo ele é pesado, ele é denso. Isso tudo são ferramentas necessárias para o desenvolvimento da nossa paciência. Então, lidarmos com essas dificuldades, com essas adversidades, com essas resistências, a composição do corpo físico, ela também contribui. Então, estarmos aqui nesse mundo, dentro desse momento espiritual que nós vivemos, nós ainda precisamos de ferramentas mais pesadas. A partir do momento que nós vamos evoluindo, progredindo, nós vamos progredindo também em outras esferas de planetas ou mundos para reencarnarmos. Então, por isso que nós estamos aqui no planeta, muitas vezes nós sentimos que é pesado, que é difícil, mas está adequado com o nosso momento evolutivo, está adequado à nossa necessidade espiritual. E é por isso que nesse momento que nós estamos aqui encarnados, nós que vivemos aqui no planeta Terra, estamos aqui num grupo de espíritos. Medianamente, a maioria está numa evolução média. Então, nós não somos nem tão primitivos e nem muito evoluídos ainda, em grande harmonia com a natureza. Esse é o bloco maciço. Temos ainda uma quantidade de espíritos que vivem numa condição mais pro primitivo, mais pro mal. E um outro bloco, que é a terceira faixa, que são esses espíritos que vêm, de tempos em tempos alavancam a nossa progresso espiritual, e aqueles espíritos que já fazem o bem naturalmente. Então, a planeta Terra, nós aqui nesse mundo, estamos com esses três tipos de modo genérico, de qualidade e de nível espiritual de desenvolvimento. E para que nós vivemos ainda nessa condição? Porque um precisa ajudar o outro. Então, os que estão mais evoluídos inspiram pelo exemplo, pela condição, para nós medianos, e os não tão medianos, né? Os que já estão ainda numa condição primitiva, que só querem o mal, que vivem no mal, que pensam o mal, que não conseguem fazer ainda o bem. Então, é para isso que serve esse conjunto, nós vamos trocando. Só que tem horas que a gente perde a paciência. E aí a gente consegue entender a teoria, a gente consegue entender pela razão, pela fé raciocinada, e nós perdemos a paciência. Mas Emmanuel,
Emmanuel foi o espírito que trabalhou com Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que se nem todos conhecem, grande parte conhece as suas obras, sobretudo depois do seu filme. E Emmanuel era é o espírito que acompanha Chico há muitas encarnações, tem inúmeros livros, inclusive um dele que se chama Paciência. Ele fala muito sobre esse tema. E uma das lições de um dos livros, que eu não vou me recordar agora, Paciência, se não me engano, Encontro Marcado, ele diz que nós não perdemos a paciência nossa aqui, né? Nunca, porque ninguém perde o que não tem. E a paciência é uma virtude que nós adquirimos. Então, a partir do momento que nós adquirimos uma virtude, nós não a perdemos mais. Então, termos essa sensação de que nós perdemos a paciência, ou seja, eu não consigo mais, só mostra que nós ainda precisamos desenvolvê-la. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Espírito Emmanuel nos coloca, aí sim no Encontro Marcado, em uma das lições, que a paciência deve ser operosa, ou seja, a paciência não é ficarmos esperando as coisas acontecerem. Nós temos que trabalhar o tempo inteiro. Nós temos que buscar essa capacidade, essa virtude de desenvolver. Isso depende de cada um de nós. Essa capacidade de tolerância, de paciência. E o que nós mais vimos nesse período que vivemos de pandemia, que ainda não acabou, ela está quase acabando, mas ela ainda não acabou, mas naquele momento auge, naquele momento crítico, onde todos nós somos confinados, passamos a viver dentro de casa, as famílias, os espíritos começaram a conviver juntos. Com um pouquinho mais de detalhe, o Amir vai falar na próxima semana sobre as relações familiares, mas nós fomos colocados dentro do nosso ambiente familiar, ou muitos que estavam sozinhos, mas ainda a conviver conosco mesmo. E como é difícil conviver com a gente, com nós. Olharmos para nós, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para os nossos defeitos. Enfim, em lidarmos com tudo isso. Então, a nossa paciência, a paciência dos espíritos encarnados e desencarnados, porque também tiveram aqueles que não aceitaram a partida ou que se conscientizam hoje no mundo espiritual que desencarnaram, né, também não estão pacientes. Então, veja, essa situação, ela foi colocada para que a gente desenvolvesse essa capacidade de tolerância, de benevolência, de calma, de compreensão, num momento de tantos conflitos, né? O conflito existencial, o conflito do que vamos ser, o conflito das inúmeras dificuldades que foram surgindo, pode sair, não pode sair, né? Como é que está a ciência? Está a ciência, acredito na ciência, não acredito na ciência, enfim. Inúmeras discussões que não precisa ficar aqui gastando o nosso tempo, que ele já é curto, mas enfim, a proposta aqui é pensarmos, cada um de nós, aonde nós exercitamos mais a paciência. Vai para o trabalho, não vai para o trabalho, tem aula, tem emprego, não tem emprego, né? Tem dinheiro, não tem dinheiro. Enfim, nós passamos por um momento extremamente conturbado, onde a nossa paciência foi posta à prova. E nós temos que entender e valorizar que, por mais difícil que tenha sido, se nós estamos aqui agora, sobrevivemos e permanecemos encarnados, é porque nós conseguimos conquistar uma grande parcela dessa virtude. Podemos não em todos os setores, mas em grande parte, nós conseguimos sim. Então, nós estamos mais pacientes. Cada um de nós, por mais que aparentemente não percebamos, mas nós tivemos que desenvolver essa habilidade. Ah, muitas pessoas descumpriam as regras, mas dentro da maioria, essas pessoas foram exceção. E a grande maioria que conseguiu colaborar, que participou e que se propôs a pensar em si no próximo, desenvolveu a paciência. Olha, não pode sair, né? Não pode comprar. Então, o que eu posso fazer? Em resumo, aquilo que eu não posso controlar, eu não tenho o que fazer. Então, quando a gente tentou ter o controle de algo incontrolável, nós entramos em desespero, depressão, né? Saímos comendo feito doidos, né? Quem não comeu exageradamente fora do normal na pandemia? Então, agora, o que aconteceu? Paciência, né? Se nós adquirimos aí um sobrepeso, engordamos na palavra bem certa e bem clara que é. Então, paciência, nós estamos encarnados para podermos emagrecer, para voltarmos à forma ou para ficarmos dessa forma. Então, isso saiu do nosso controle, não é? Então, agora o que nós temos que ver? Qual foi o estrago? Ah, fiz algum estrago? Seja ele psicológico, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele na relação. Era aquilo que nós conseguimos fazer naquele momento. Né? Essa tolerância conosco. Como é que eu consegui reagir naquele momento?
num momento completamente desconhecido nessa vida, porque o nosso espírito já ele é multimilenar. Nós estamos aí encarnados, nós que estamos aqui nesse momento espiritual na Terra, já tivemos inúmeras existências, já tivemos inúmeras encarnações. E cada uma delas nos mostra que temos um caminho a seguir e que estaremos sempre saindo muito melhores do que nós entramos. Todos os dias, o tempo inteiro, nós estamos melhores. Todos os dias, o tempo inteiro, nós estamos um pouco mais próximos, com um pouquinho mais da paciência desenvolvida, por mais que não pareça. E é por isso que o Espiritismo vem nos mostrar essa filosofia de entendermos que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós somos seres integrados com a natureza, não é? Que nós temos sim dentro de nós essa capacidade de compreendermos, de entendermos, mas tudo tem seu tempo. A lei do progresso, ela não é acelerada dentro da nossa vontade. Nós percebemos com a pandemia. Quantos de nós não queríamos lá no auge da pandemia que viesse uma notícia e dissesse, olha, acabou a pandemia, todo mundo pode abrir as portas, ir embora, fazer o que quiser, volte para as festas. Não, nós tivemos que aguardar com paciência. E dentro da nossa capacidade de percepção do tempo, para nós foi uma eternidade. Né? Mas, na verdade, foi mais uma etapa que nós conseguimos vencer, foi mais um período da nossa jornada espiritual, que ela começou não sabemos quando e vai terminar não sabemos menos ainda, mas que todo dia, nesses 2 anos que nós já passamos aqui, nós tivemos uma alavancagem espiritual muito grande. É isso que fica, por mais que não pareça, parece muitas vezes que nós não aprendemos nada, não é que as pessoas se tornaram mais impacientes, mas não. Nós conseguimos sim, e isso é o que a gente aprendeu com a pandemia, muitos momentos, o que nós tínhamos que fazer? Ficar em casa, ou tínhamos que trabalhar, né? As inúmeras pessoas que tiveram e que mantiveram as atividades, né? O comércio, o hospital, farmácia, supermercado, que são as mais, limpeza, as atividades essenciais nos hospitais, polícia, enfim, segurança de um modo geral, o próprio sistema, né? A parte do governo, poder executivo, legislativo, judiciário, de alguma forma, continuou trabalhando dentro da forma. Tivemos inúmeras dificuldades, cada um dentro da sua área de atuação. E um grande exercício que nós desenvolvemos foi a paciência com a tecnologia, voltando lá para o começo. E só para colocar aqui com vocês, né, afinal nós estamos aqui conversando sobre a vida real, e acho que essa também é das grandes belezas do Espiritismo, é o que fazemos com essa pergunta que quando lemos parece tão complexa, mas com ela aqui na vida real. Qual é a finalidade da encarnação? Essa alavancagem que nós tivemos com a pandemia, nós aprendemos a lidar com essa tecnologia. Quantas pessoas não melhoraram nesse período, aprenderam algo que não sabiam, habilidades que não tinham. Isso é mais claro ainda que nos mostra o exercício de paciência. Paciência para aprender a usar o celular, paciência para usar a câmera, para usar esses aplicativos. Não é? Já dei o exemplo aqui da minha mãe, que não queria saber de fazer os trabalhos porque era por via de plataforma. No fim, hoje ela aprendeu com muita paciência e ligava, olha assim, não deu certo, abre a câmera, fecha a câmera. Quem não aprendeu e não participa de eventos, independente de onde for, seja no trabalho, seja esses eventos como nós estamos aqui lidando nesse modo virtual, não é? No meu caso, que sou advogada e participo aqui de julgamentos e audiência, todos nós agora já estamos automatizados em dizer, fecha o microfone, abre o microfone, abre a câmera, fecha a câmera. Os protocolos mudaram e já está automatizado, né? No começo era um desespero, porque fechou o microfone, caiu a conexão, tivemos inúmeros problemas, sim, agora já está melhor. Então caiu a conexão, aguarda, pode falar. Então veja, isso tudo agora já está natural, mas quanta tolerância, paciência, desespero, pânico nós não passamos. Né? E não muito diferente disso, compramos aqui uma câmera nova, para quem acompanha a primeira conversa aqui da nossa live, desse bloco, quando eu falei do propósito, a câmera nova não funcionou, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá, tô com a cabeça cortada, foi utilizada a câmera do computador e não a câmera específica que nós compramos, então ela deu problema na primeira vez que eu fui usar. E eu segui com o trabalho. Tinha a opção de dizer, não tenho o que fazer, a câmera tá ruim, paciência, as pessoas aguardam. Mas não, seguimos lá, a luz não ficou boa, a câmera não ficou boa, mas o trabalho foi feito. Né? E hoje a mesma coisa, eu fiquei quase 1 hora para testar essa câmera,
e funcionava o som, não funcionava o som, depois funcionava o som, começou a descobrir que tinha problema com a câmera travava, abria a internet, enfim, todos os testes eu fiquei mais de 1 hora e eu falava, vou falar sobre a paciência, eu preciso fazer, não tem o que fazer, a não ser aprender, ter paciência. Aí para, volta, faz outra coisa, retoma, e com isso eu consegui fazer funcionar a câmera. Mas foi necessário paciência. Se fosse em outros tempos, eu já teria xingado, reclamado, chorado, que eu não sabia lidar com a tecnologia. Mas agora, de tanto conviver, ainda que eu não quisesse, né? A gente acabou aprendendo. Isso não foi só comigo, isso com todos nós, né? Então, para que a gente finalize aqui nossa conversa de hoje, o propósito é de cumprir os 20 minutos, já estou finalizando aqui também com vocês, para que não fique cansativo. Nós percebemos que a paciência das pessoas também ficou menor em relação ao consumo de conteúdo na internet, então por isso que nossa ideia aqui foi de testar nesse modelo adequado para o momento atual. Porque se ficar muito longo, nós não temos a paciência de assistir o conteúdo, e que o que importa é a qualidade e não a quantidade. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Quem for assistir a hora que quiser, dentro da sua liberdade, não é? Assista, divulgue, compartilhe, que quanto mais pessoas assistirem, mais a doutrina espírita chega na vida das pessoas. Não é? E na próxima semana, o Almir vai trazer o tema das relações familiares. Um grande beijo e até a próxima.